esse processo de dominação e constituição dos projetos hospitalares e prisionais, eles perpetuam ao longo do tempo, e perceber como isso se reflete hoje na nossa estrutura penitenciária e na nossa estrutura hospitalar, porque a gente acaba por repetir padrões que estão muito alicerçados na nossa Constituição enquanto sociedade. Obrigada. Obrigada, Mari. Bom, gente, dando sequência aqui à nossa mesa 2, gostaria de convidar que vai apresentar 2 trabalhos. O primeiro se chama Portal Historiográfico sobre a Antituberculose, domínio UFBA, e o segundo, Sol e Sombra de la Galeria de Cura, da professora Josefina Cubeiro, que ela vai explicar um pouco melhor, que é pesquisadora nova aqui do nosso grupo. Para frente, para trás e aqui é para apontar. Não? Ai, perdão, gente. Está aqui, porque está aqui. Acho que fica aparecendo o próximo, né? Aí. Aqui tá. Tá, né? Essa. É o PowerPoint mesmo aqui. Você fez full screen? É full screen, é porque ele fica no modo para o apresentador, já que está compartilhando por aqui. Peraí. Ampliar a imagem. O de Mário não. É porque o de Mari é, PowerPoint, é PDF, esse aqui, o de Paty está no PowerPoint. Aqui, achei. Pronto. Gente, bom dia. Eu vou começar a minha apresentação, na verdade, pelo trabalho, né, de Josefina com a Albazarra Arribas e Josefina Paula Alonso. Mexeu aí no fone. A Josefina foi a minha tutora, né, Meu tablet. no doutorado sanduíche em Valladolid. E eu fiz um pouco parte Fez aí, rapidão. dessa análise, desses sanatórios que eu vou estar trazendo para vocês. Esse trabalho eles apresentaram no Congresso Internacional na Universidade de Navarra, lá na Espanha. E ela traz nesse artigo, eles trazem, né, nesse artigo, na verdade, uma reflexão sobre esse elemento da galeria de cura, e aí por isso eu achei importante trazer esse trabalho antes, porque o portal historiográfico, querendo ou não, ele faz uma relação com essa arquitetura. Então, para quem a gente ainda não falou sobre isso, que eu acho difícil, porque já falamos bastante nos nossos seminários, né? Esse trabalho ele vai trazer um pouco à luz dessa arquitetura, né? E trazendo algumas questões que a Mariana traz também no trabalho dela. Então, o título que eles trazem no trabalho é Sol e Sombra da Galeria de Cura, conflitos entre a teoria do projeto e a construção dos sanatórios antituberculosos de Los Montalvos e Viana, em Castilho e Leão. Eles iniciam o artigo trazendo um pouco essa reflexão da tuberculose, né, como é uma doença que atravessa séculos, e aí ela traz essas 2 ilustrações bem interessantes. A primeira, ela um estudo precursor metodológico para a descoberta do Robert Koch, quando ele descobre o bacilo de Koch, né? Então, essa imagem é uma imagem muito emblemática, né, de 1876, né? E aí a descoberta do bacilo de Koch é em 1882. Então, é um marco, assim, e aí faz essa comparação, assim, né, mostrando hoje a evolução da análise do bacilo e como que essa doença ela tem atravessado séculos e ela continua sendo uma ameaça, né, para a humanidade, porque ela é uma doença infecto-contagiosa que tem um grande potencial de mortalidade e ela ainda está acontecendo. Então, sempre a gente tem a publicação dos planos nacionais de controle da tuberculose, né?
por conta de que a tuberculose ainda é uma doença que existe e está aí. Então, ela traz essa reflexão mostrando um pouco a trajetória, né? Porque a ideia do artigo é falar da evolução da galeria de cura nessa arquitetura sanatorial e o porquê que esse elemento de projeto, né? Essa característica, esse símbolo marcante dessa arquitetura, o que é que acontece com ele nessa transição entre projeto e obra. E aí ela faz uma reflexão, vem trazendo, né, esse histórico da Galeria de Cura. Então, ela traz esse sanatório na Alemanha, que foi o primeiro que tratou os tuberculosos, né? Mas ainda não existia uma configuração de Galeria de Cura. Galeria de Cura era um espaço, né, em que eles se acreditavam que os pacientes aí tinham uma terapêutica natural, que era o ar puro, o banho de sol, né? Então, a teoria do sanatorial é fundamentada na separação dos corpos mesmo, né? Então, existia a proliferação da tuberculose na Revolução Industrial, né, no século XVIII e XIX, ela criou um problema social muito grave. Então, a medicina entrou e o sanatório ele passou a ser um instrumento, né, um edifício que ele ia ser um edifício terapêutico, né? Ele ia ser uma medicina. Então, essa era a teoria da arquitetura sanatorial e esses edifícios eles foram deslocados para longe dos centros urbanos, né? E nessa distância dos centros urbanos, eles eram colocados em lugares altos, com ar rarefeito, porque eles acreditavam que nessas altitudes eles tinham uma produção mais lenta do bacilo de Koch, ele se reproduzia de forma mais lenta. E aí esse registro aqui, né, dessa configuração do primeiro sanatório, ainda assim, esse espaço tão definido da galeria de cura. Então, não existia um espaço, eles ficavam ao ar livre, mas já acreditando nessa terapêutica. E aí, essa medicina, ela passa a ser convertida em medicina do Estado, e aí ela traz esse conceito, um conceito alemão, que se chama ciência do Estado, e aí ele cita Foucault, né, nesse controle social. Então, o edifício, ele vem como um controle, né, social, e a medicina, a ciência, ela vem como uma ciência de gestão pública e de poder, né? E que eu não vejo muito diferente do que a gente vive hoje na prática. E aí ela traz esse outro edifício, o Sanatório de Falkenstein, que também é bem emblemático, e ele é o primeiro sanatório que traz aí a espacialidade mesmo da Galeria de Cura, mostrando, né, já as camas longas, né, e as cadeiras longas, né, que eles chamam, e esse espaço já um pouco mais configurado, mas ainda num pavimento térreo. E aí, essa arquitetura, eles trazem no artigo, né, também, eles resgatam o conceito, né, de David Sarrazin, que ele traz esse conceito aí dessa arquitetura científica mesmo, de um estudo rigoroso, né, da projeção desses raios solares, e como que, a depender da época do ano e da estação do ano, esses raios eles vão atravessar esse edifício inclusive tendo como uma função assim de higiene, né? De higiene, de salubridade desses espaços. Então, a gente consegue perceber aqui os ângulos, né? Que eles estudam cientificamente e essa arquitetura escalonada aqui que vem do conceito de David Sarrazin, com essa arquitetura escalonada, né? Só que a gente percebe que no conceito dele, ele não trabalha aqui na última galeria a cobertura, né, da última galeria. Que aí dentro da tese, eu trabalho isso também, o conceito, né, já desse tipo de espaço, a gente já não chama ele de galeria de cura, mas sim de solário, por ele não ter uma cobertura, né? Então, esse livro alemão, Terra sem Typ, ele vai trazer essa tipologia, né, e aplicada a hospitais e hotéis, e aí vai trazer rigorosamente como que esses raios de sol foram pensados para atravessar e alcançar a extremidade da enfermaria, né? E aí eles trazem esse conceito,
escalonado para mostrar a difusão, né, dessa arquitetura no mundo inteiro. Então, no século XVIII e XIX, a tuberculose ela se torna uma epidemia, e aí esses edifícios eles chegam como edifícios terapêuticos, né, mas ao mesmo tempo como uma medicina de Estado mesmo, um edifício institucionalizado, né, que ele é do Estado e ele vai representar aí o controle, uma, uma, uma reclusão disciplinar, né, dentro desses espaços. Então, eles tinham rotinas também, de cada hora ter uma atividade diferente. Geralmente, eles eram localizados em terrenos grandes, né, muitas vezes parques rurais, bosques, com climas e regiões geográficas diferentes também. E aí, esse é o Sanatório de Los Montalvos, que eu visitei lá. Ele continua funcionando, mas ele hoje funciona como um hospital psiquiátrico, né, óbvio. E ele também estava atendendo lá Covid. Na época que estava na pandemia, né? E aí eles trazem essa reflexão, né, então ela traz bem claro lá, né, que o Rafael Bergami é o arquiteto projetista e o Genaro Dinó, o gerente da obra, né? E aí mostrando bem essa diferença aqui no projeto, de que ele é pensado no conceito de David Sarrazin, com a última galeria, né, sem essa extensão, mas quando a gente percebe na construção, ele apresenta, né, a galeria coberta. Então, ela traz essa reflexão no artigo muito interessante, mostrando esse conflito, né, entre o projeto e a obra, e mostrando que essa demanda climática e geográfica de cada lugar não se adequa muito a um conceito que se espalha pelo mundo e se difunde dessa forma, né? E aí também tem o discurso dos arquitetos modernos, né? Que eles trazem os arquitetos modernos, vou voltar só um pouquinho para falar isso, eles trazem aqui essa leveza, porque a arquitetura moderna ela quer ser mais aberta e ela quer ser mais leve, mas, por outro lado, existe uma demanda terapêutica do paciente que ele não quer ficar naquela galeria, que o arquiteto resolveu usar o conceito de David Sarrazin para que o edifício tivesse uma arquitetura mais moderna, né? E aí termina que o edifício não se concretiza com essa idealização do arquiteto moderno, nesse sentido, né, da última galeria. E aí ele traz uma outra configuração aqui, quando ele fecha, né, o último pavimento. E aqui é o sanatório antituberculose Viviana Ortega. O Los Montalvos, ele fica em Salamanca. Quando eu estive lá, eu consegui visitar todos da comunidade de Castelo Leão, que é onde eu estava. Mas, como estava em pandemia, né, como é que pode dizer, meu Deus? Fechou, os distritos fecharam, eu estava numa comunidade fechada e eu consegui acessar esses edifícios. Esse Los Montalvos, ou esse Sanatório Viana, foi bem interessante, porque eu estava presa na pandemia e aí eu, me debruçando nos meus estudos, consegui entrar em contato com um autodidata desse edifício. Ele tinha um fórum e eu consegui me comunicar com ele. E o pai dele trabalhou nesse prédio e lá existe isso. Eles são autodidatas, eles gostam de estudar. E aí ele pesquisava muito sobre esse edifício e eu falei: eu sou brasileira, estou aqui, minha pesquisa é essa. Você teria alguma disponibilidade de me encontrar? E aí ele disse que sim, com certeza, e nós fomos todos juntos visitar o edifício com ele, com a funcionária da prefeitura e a professora, né, que estava com a minha orientação, e aí hoje ele está um edifício abandonado, mas ele contou com detalhes, né, a história do edifício, a gente caminhou por todo o edifício, e esse edifício, ele também passou pelo mesmo processo. Eu achei esse sanatório bem interessante, porque, como eu estudei muitos sanatórios, ele me chamou a atenção. Os sanatórios, eles passaram tempo buscando esse lugar da galeria de cura, né? Qual seria o lugar dela? E o lugar terapêutico, né? E aí se estabeleceu que para o hemisfério sul, as galerias de cura estariam voltadas para o norte, e para o hemisfério norte, os países do hemisfério norte voltados para o sul, porque é onde tinha maior aproveitamento da luz solar, né?
E esse sanatório ele é interessante porque ele tem galerias de cura para os dois lados. E eu não vi isso em nenhum sanatório e fiquei curiosa também com essa abordagem, né? E aí a gente pode ver aqui na imagem, né, que inicialmente ele foi inaugurado sem a cobertura no último pavimento, mas depois essa cobertura ela é colocada aí. Então todos esses documentos aqui eu tive acesso lá, inclusive esse livro que eu mostrei para vocês aqui, só tem 6 no mundo desse livro. Esse livro é tipo a referência para qualquer pessoa que faz pesquisa na área de arquitetura sanatorial. Então, eu consegui ter acesso lá a esse livro e esses documentos aqui também, né? Todos eu consegui digitalizar. E aqui é a visita, né? Que a gente fez. Então, tem essas imagens. Tudo isso a gente conseguiu com esse autodidata, né? Que já... E aí ela vai mostrar aqui a imagem, né? Quando a gente visitou lá, com a última galeria coberta, né? E aqui uma planta, porque ele depois foi uma residência para crianças em deficiência de saúde mental, e aí depois ele ia ser uma reforma para pessoas de terceira idade. A gente vê que esses usos, né, essas funções são sempre de exclusão, né? Isso é uma coisa que a gente observa nas nossas pesquisas. E aí, ela faz uma referência também no artigo ao Sanatório de Paimio, na Finlândia, que ele é uma obra de arte, né, da arquitetura sanatorial. É um edifício bem emblemático, e ela mostra também no artigo que acontece isso lá também, porque o Sanatório de Paimio, inicialmente, ele é construído dessa forma, e aí depois eles fazem prolongamento, que eles chamam de viseira, né? E aí já muda totalmente essa arquitetura moderna que a gente percebe uma diferença muito clara aqui, né? Quando a gente tem essas duas imagens. Então, ela traz essa referência para mostrar porque a discussão é sobre edifícios que se difundem, mas que às vezes estão localizados numa região geográfica ou numa zona climática de extremo frio, que é o caso da comunidade Castilho e Leão, que é uma região central na Europa, é Planalto Central, bem alto, e com grandes altitudes, né, e bastante frio. Então, os pacientes, eles não conseguem ficar naqueles momentos de verão intenso também, né? E aí eles têm essa demanda. Aí foi a gente, né, lá na visita. Aqui é a Alba Zarra, que está autora do projeto também. Ela estava fazendo um doutorado em Portugal e Espanha, que eles têm um programa lá que é Portugal e Espanha, orientada pela professora Josefina. A professora Josefina entrou no nosso grupo agora como colaboradora estrangeira. Aqui são professores lá da universidade, essa é funcionária da prefeitura e o autodidata aqui. Empolgadíssimo, querendo mostrar tudo para Cadê gente. você? Eu tô aqui, cara. E é isso, gente. Então, eu trouxe uma ideia, assim, né, do que é o artigo. É um artigo muito interessante que vai falar sobre teoria do projeto e traz essa reflexão, assim, bem interessante do quanto que a arquitetura, como a gente falou até da UBS, né, ela vai, mas aí ela tem as situações que ela se transforma, né? E aí o projeto, muitas vezes, tem esse conflito com a obra, né? Não... e aí, voltando lá, né, para a minha tese, a minha tese me deslumbrou. E eu tinha uma catalogação muito grande que eu não usei na minha tese. E eu ficava pensando como disponibilizar isso, né, para a sociedade, ou publicando livro, ou usando essa catalogação que eu tinha. E aí eu submeti para o edital do PIBIC, né, esse projeto, Portal Historiográfico, e no início, esse portal ele se chamava Portal Historiográfico para além da arquitetura de tuberculose, que eu não me conformo. Depois eu falei, Patrícia, você não tem condições. E aí porque a minha ideia é que esse portal ele cresça mesmo e ele seja um portal. Tanto é que o endereço dele é www.tuberculose.ufba.br, que a ideia é que ele amplie, que entre a medicina, que entre a arte, porque a tuberculose teve uma presença na arte muito forte.
Então, que entre outras disciplinas e que tenha essa interdisciplinaridade, que seja um grande portal para quem pesquisa a tuberculose, seja na arquitetura, seja na medicina, seja o que for. Mas estamos aqui na arquitetura. Então, a ideia, e aí Ju está como minha bolsista, PIBIC, ela falou um pouco aí do portal, né? Então, eu coloquei essa frase que eu acho que representa bem, né? Memória, ciência e saúde pública preservadas por meio da arquitetura. Então, isso foi o que me estimulou, né? Eu trazer o que é que eu posso contribuir hoje, né? Oferecendo essa memória, preservando essa memória, né? E aí, nesse processo, eu convidei a professora Laís, porque a gente vai ampliando mesmo, e aí, conversando com Lai entrou no nosso projeto, e a gente está ampliando também, eu vou mostrar para vocês um pouco mais, além do que foi pensado anteriormente. E ela tem contribuído bastante, né? Quero registrar aqui meu agradecimento. Então, como eu falei, né, essa arquitetura, ela, já falei no artigo lá, né, ela era um instrumento de combate à tuberculose, mas ela teve esse caráter também de controle disciplinar, e ela, na verdade, a minha tese, ela foi uma pesquisa sobre a rede, porque eu percebi que a rede de edifícios antituberculose de Salvador, ela não tinha catalogação, ela não era documentada. E ela foi extremamente protagonista no processo do Brasil. Então, eu percebi isso e eu achei que ela precisava, né, ser preservada, essa memória. Então, a minha tese ela se dá sobre a rede, e os edifícios principais dessa rede são os sanatórios dispensários e os preventórios. Só que a gente tem aqui na nossa rede o Instituto Brasileiro, né, da Tuberculose, que, pela minha pesquisa, só existem 6 institutos no mundo. Então, assim, Salvador, ele é um protagonista por ter esse instituto na rede também, que nem todos têm, né? E aí, dentro desse processo, como eu já tinha passado por todo esse mergulho da tese e tal, eu comecei, né, a catalogar todo esse documento que ia do final do século XIX à metade do século XX. E aí a gente tem o portal, gente. Infelizmente, o portal estava no ar, estava perfeito. E aí tem 2 dias que o portal resolveu ir para o site da UFBA. E aí eu estava entrando, a gente fez um QR Code para vocês entrarem, experimentarem o portal. Mas infelizmente está fora do ar por enquanto, mas o STI está resolvendo. Ele já está homologado, ele já está no ar. Então eu terminei pegando aqui a nossa versão editável. Por isso que vocês vão ver coisas assim, ó, minha conta, isso aqui não tem, certo? Mas, assim, isso daqui praticamente, né, é o nosso portal. Então, primeiro eu explico o que é o portal, qual é o objetivo do portal, quem somos, né? Então, somos nós 3, Júlia, Laís, e vai entrar mais 1.000 outras pessoas aí pela frente, né? A gente está fazendo Ju vai fazer um vídeo e está fazendo um roteiro de como utilizar o portal, né? Que aí a gente vai ter informações sobre o portal em geral, né? Como é que ele funciona, as referências, tipologias que eu vou mostrar para vocês aí. Aí, aqui somos nós, esse foi o edital, né? A minha ideia é que eu submeta outros editais, que a gente dê continuidade à construção do portal, e a minha ideia mesmo é expandir muito, gente, é fazer parcerias, eu vou falar aqui mais com vocês sobre isso. Então, é isso, né? Não bastava a tese de doutorado, ela expandiu para mais. E aí, realmente, eu acho que são mais de 1.000 documentos. Tem documentos que estão catalogados, mas não podem ser disponibilizados, porque tem direito autoral, e aí não pode. Eu fico bem frustrada, porque tem livros maravilhosos e tal, mas não podem ser disponibilizados, né? E aí a gente foi fazendo esse filtro, né? E aí o critério era separar por referências, então a gente coloca aqui uma lista completa, a pessoa pode buscar por artigos, por documentos de legislações, testes, dissertações, livros, fichas, sites e blogs e revistas e periódicos. E aí, Ju se debruçou para fazer toda essa catalogação, separar, e tendo o rigor de verificar que artigo era pago, que artigo não era pago, e a gente sempre tentar disponibilizar o link de acesso gratuito ao documento, né? Então, essa era a nossa regra.
para que fosse uma coisa pública, e aí seria um portal para facilitar mesmo quem faz pesquisa, né, nessa área. Então, a gente fez a organização, né, e aí nesse processo a gente foi pesquisar sites de referência, na verdade aqui na organização, pesquisa de sites de referência, né, foi a primeira coisa que a gente fez, e a gente tinha muitas ideias, mas a gente não encontrava referências. E aí a gente ficou nesse processo. Eu falei para a Gil colocar o GEASP aqui, porque na verdade o GEASP foi feito junto, né? Vocês vão ver que é bem parecido. Então eu falei, vamos botar o GEASP como referência, porque ele foi homologado antes, né? Mas assim, o processo foi conjunto. Na verdade, o portal alimentou a ideia do GEASP, né? E aí a gente achou esses três aqui como os que chegavam um pouco próximo, mas assim, muito distante do que a gente queria construir. E aí ela organizou esses dados, né? Então, separar o que são dados primários, dados secundários, o que é que a gente tinha, vai estar disponibilizado lá no portal, notícias mesmo, documentais, né? Que eu cataloguei na biblioteca dos barris, a catalogação, né? De tudo isso, separar por tipologias, por local, por autoria arquitetônica. Então, toda essa e aí criar as ferramentas de busca. E aí a gente começou a pensar como seriam esses processos. Esse site ele mudou muito de cara. Esse site mudou muito de cara e a gente foi até que a gente chegou à formatação do layout. Então aqui a gente tem tudo, né, que a gente trabalha no site e aí surgiu as fichas, que aí lá entra nesse momento aqui das fichas para a gente poder ampliar isso e fazer as fichas dos hospitais mesmo, dos sanatórios, dos dispensários, as fichas técnicas, né? Com todas as informações daquele edifício. E aí a gente fez essa organização, correção contínua de links de referências e tudo isso. E aí, deixa eu ver aqui, não sei o que mais. O que você quer na o laser embaixo. Que é uma vida. E aí ele tem, né, todas as informações que eu vou mostrar para vocês um pouco, porque a gente tem muitas limitações com o portal e um pouquinho assim de como ele funciona, né? Então você vai lá, busca o artigo, você pode buscar por título, por autor, por ano, por palavra-chave e fazer esse filtro. Você pode ter o documento disponível, ter o acesso ao link, né? Então, as tipologias. Oi? As tipologias, a gente está trazendo já os edifícios, né? Então, se ele é dispensário, se ele, o que é que. Então, já tem muita informação lá, os anos, né? Qual é o edifício? Então, pode buscar por edifício, por região, por ano. E tem uma categoria ali de conteúdo que pode buscar por plantas, fotografias, notícias, artigos, desenhos, fichas. E aí, os nossos desafios, né? A gente, muita dificuldade de acessar site de referência, uma organização gráfica do conteúdo, um planejamento da estrutura do site, se colocando na posição do pesquisador e também o conflito de liberdade que a gente tinha de criação por conta do STI, que ele tem muitas limitações da própria ferramenta. O programador foi incrível, porque ele foi estudar para poder conseguir fazer o que a gente pedia. Ele foi incrível. Então, assim, ele super se disponibilizou, a gente fazia reuniões semanais, acompanhando tudo. O design responsivo, né, que a gente teve essa preocupação de ver como que o site se apresenta no tablet, em tudo isso. A condição exaustiva de colocar os links e o link expirou, o link não funciona mais. E aí a gente passou a tomar essa decisão, né, de ser um link institucional, porque outros links podem ser mais, ter essa fragilidade. A constância da manutenção, né, que é uma coisa que não tem fim, né? Então, e é isso, a limitação dos recursos da universidade. Então, eu acho que a gente foi muito gloriosa de conseguir criar aqui dentro da universidade esse portal, porque eu estou achando incrível, assim, o potencial que ele tem, né? E aí,
como resultados, né, a preservação digital desse patrimônio da saúde, o acesso ao conhecimento, né, o acesso democrático ao conhecimento gratuito, a contribuição com a história da saúde pública e da arquitetura hospitalar e o potencial para colaboração nacional e internacional, porque eu vejo muitas colaborações nesse portal, até por ser um tema, né, que ele atravessa vários países. E aí, os próximos passos, né, que a gente está pensando, essas fichas, né, Ju, dá um pouco de continuidade, mas o tempo dela já vai terminar. Finalizar, né, a alimentação do portal dá como finalizado por enquanto para a próxima etapa. Fazer alguma divulgação para o orçamento do portal e criar parcerias institucionais, né, ampliar o portal para outras áreas. Eu botei medicina, história, arte. Já tenho feito parcerias, né, o IBIT, eu tenho a Adriana Leal, que ela é coordenadora do IBIT, eles são super nossos parceiros e já falaram que querem montar grupo de trabalho. A Fundação José Silveira tem super interesse em estar junto com a gente. Então, estou criando relações institucionais para ampliar o portal. O pessoal da medicina, daqui da UFA da tuberculose, também tem super interesse. E é isso, a ideia é ampliar, né? E eu queria agradecer. Obrigada, Tânia. Bom, gente,